Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Uma boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra neste Evangelho de hoje, para a gente poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós nessa liturgia. Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. Lucas 9, de 7 a 9. Amém? O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho curtinho do dia de hoje, mas com um grande conteúdo. Primeiro, porque este imperador queria conhecer aquilo do qual ele tinha medo. Tetrarca significa aquele que é dono de uma quarta parte. Então você imagine, se existia 10 províncias naquela região, ele cuidava ali, imperava sobre 4 delas. Vamos imaginar aqui a Diocese de Santo André, que tem 7 cidades, ele cuidava de 4 cidades. Então era muita gente. E era justamente na região onde Jesus tinha feito grandes prodígios e milagres, e onde também João Batista tinha ali feito a sua missão, ido contra os imperadores, mostrando aquilo que era verdade, certo? Tanto é que ele mandou degolar João. É o que está justamente aqui na palavra. Uma coisa interessante da gente perceber num primeiro momento: quem via João, via Jesus. Quem via Jesus, via João. Primeiro, talvez, uma questão óbvia, pelo parentesco, certo? Por serem da mesma família, por serem parecidos. Agora, o mais importante para nós, a vivência. João pregava e vivia como Jesus já indicava aos seus discípulos, ainda mais radical. Então, quando João é degolado, a figura se mistura com a de Jesus. Quem dera nós também fôssemos confundidos, não é? Com um grande pregador. Olhar para a gente e falar assim: você não é aquele pregador famoso? Você não é aquele que ressurgiu dos mortos? Não sei. Talvez devesse ser nosso desejo, a nossa santidade. Um outro ponto deste evangelho é a inquietação de Herodes. Na vida nós temos muitas inquietações. Existem inquietações para coisas boas, e existem inquietações para as coisas ruins, que era o caso de Herodes. Você ficar inquieto para fazer as coisas de Deus, como é o nosso carisma, ou para fazer as coisas de Deus como cristão, né, como católico, é uma coisa boa. Você ter aquela paz inquieta, diz a palavra, né? Não é aquela paz de não vou fazer nada, vou ficar de boinha, não. É aquela paz que você está tranquilo por fazer o que tem que ser feito. Quando nós trabalhamos bastante, seja em casa, quando você consegue arrumar tudo que você tem para arrumar, quando a gente trabalha bastante no sítio, quando a gente trabalha bastante na empresa, que a gente está lá, tem uma missão a cumprir, a gente cumpre a missão,
No final do dia, você deita a cabeça no travesseiro, você está cansado, não está? Muito cansado. Mas você tem paz. É uma paz inquieta. Por quê? Porque você quer no outro dia continuar fazendo. Ainda mais quando você gosta do que você faz. Quando você vê que ficou bonito, quando você vê que rendeu, quando você vê que as coisas estão acontecendo, quando você vê que evangelizou, você tem uma paz inquieta. Diferente da que tinha Herodes. E cair nesta inquietação que Herodes tem não é difícil. A inquietação de tenho que cumprir uma obrigação, no sentido de só por obrigação. Uma inquietação de quando você tem que cumprir uma rotina, que ela se torna uma rotina enfadonha. Amanhã eu tenho que levar para a escola, amanhã eu tenho que ir para a igreja, amanhã tem missa, eu vou logo cedinho para liberar o domingo. Isso é uma inquietação que não é boa. Consegue compreender a diferença das duas? Esta inquietação que Herodes tinha aqui era de ter ouvido falar de uma missão que falhou dele. Por quê? Se ele mandou degolar João Batista para eliminar aquele que contrariava os seus pecados, quando ressurge a mensagem, ele fica inquieto. É um desespero até. É um fantasma. Como pode? Não, eu quero saber, não pode ser João. João, eu vi a cabeça dele. Entende como isso é profundo na palavra de Deus? Porque a gente olha esse evangelho num primeiro momento e fala assim, poxa, esse evangelho não diz muito. O quê? Quantas vezes nós perdemos a cabeça, e não santamente como o mártir João Batista, mas por inquietações que nos tiram da graça de Deus. A inquietação do medo, por exemplo. Você viver na igreja, vir para a comunidade, ou vir no grupo de oração porque tem medo de ir para o inferno, é uma inquietação indigna. Porque se você crê em Deus, se você ama a Deus, se você faz as coisas certas, se você segue os mandamentos, não tem por que ter medo de ir para o inferno. Deus não condena os justos. Deus não manda cortar a cabeça dos que pregam a palavra nesse sentido. Porque a morte física, todos nós passaremos, certo? Uns antes, outros depois, uns são mártires, outros não. Agora, a morte eterna, nós temos que tomar cuidado com ela. Agora, só por medo? Não. Eu vou cumprir isso daqui porque eu tenho medo do meu coordenador. Inquietação indigna. Eu vou fazer esta missão aqui só porque eu estou na escala, senão eu não faria. É indigno. Você tem que fazer por amor, mesmo que não goste às vezes. Não tem nada a ver com gosto isso. Entende, gente? Você querer fazer ou não querer fazer é uma coisa. Ficar inquieto com aquilo é diferente. Então, nesse primeiro momento, o querer ver Jesus não era movido pela fé. Não era movido por esta inquietação de ter paz. Era uma inquietação de ter tranquilidade, né? De tirar da sua frente aquilo que era opositor dele. Então isso não é de Deus. Medo, ciúmes ou até mesmo remorso, não é? Quando a gente fica se remoendo alguma coisa, é uma inquietação que não é boa. Quando a gente tem arrependimento, ótimo, é uma inquietação boa, não é? Eu estou arrependido, preciso me confessar. Esta é uma inquietação que vai trazer paz, porque é certeza de entrar no confessionário e ser absolvido. Sim ou não? Agora, quando você tem remorso, é uma inquietação que levou Judas ao seu suicídio. Judas ficou inquieto. Lembra do filme do Mel Gibson? Ficou tão inquieto que sua mente ficou perturbada, que nem estava de Herodes, com medo daquilo que a mensagem ia trazer. Eu vi um post essa semana, lendo as notícias, do Charlie Kirk, que escrevia assim: você pode até matar o pregador, mas você nunca vai matar a mensagem. Não tem como matar a mensagem. E era isto que Herodes estava inquieto, porque a mensagem estava retornando. Quando nós fazemos uma missão, nós não temos dimensão da mensagem. Pode ser que a nossa missão seja, por exemplo, até aqui eu consigo ir na minha família, mas o alcance dela você jamais saberá.
vai chegar no outro, vai chegar no outro, vai chegar no outro, vai chegar no outro, até chegar naquele que barrou a tua mensagem. Foi assim que aconteceu com Herodes. Olha, um testemunho. Esta semana eu recebi uma mensagem do rapaz que trabalhava comigo, todo feliz, me mandando fotos dele na igreja, lá no centro de São Bernardo. Falou assim: Daniel, me batizei e fiz a primeira comunhão. Fiquei muito feliz, mas muito feliz, porque foi um trabalho ali, de 18 anos falando de Deus e colocando, sem fazer proselitismo, sabe? Sempre colocando as coisas boas da Igreja Católica, contrariando aquilo que era ruim, da falsa misericórdia que foi colocada nesses tempos para nós, e fui colocando. Essa semana ele mandou outra mensagem para mim: Daniel, minha filha está fazendo pré-catequese. Olha só, a gente não tem dimensão. Eu já saí da empresa, foi o quê? Vai fazer já 2 anos e meio. Agora que estou colhendo os frutos. Então, quando você lança a palavra, nós não sabemos o fruto que ela vai dar. O que nós sabemos e temos certeza que está aqui na palavra é que ela não volta para Deus sem produzir os frutos. Isso a gente tem certeza. Então Herodes estava ali preocupado com a dimensão da palavra, mas não porque ele queria se converter, por este medo, essa inquietação que não é de Deus, né? A ausência, o desconhecimento faz a gente ter também essa inquietação. Quando a gente não conhece, a gente vai ficar com aquilo que os outros disseram. Está aqui na palavra. Uns diziam que era fulano, outros diziam que era ciclano, outros ainda diziam que era Beltrano, não é? Mas ele mesmo só estava com medo de ser o fantasma de João Batista. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de querer estar, a falta de aceitar a boa nova faz com que nós tenhamos esta inquietação no nosso coração. É como quando a gente não participa da igreja ou está afastado da igreja, do grupo de oração, seja do que for, e alguém começa a falar para nós assim: nossa, foi bom demais, aconteceu tal e tal coisa, aconteceu tal coisa. Que nem eu que não estava aqui domingo na cura interior. Não, porque teve isso, porque teve aquilo, né? Você fica, poxa vida, tudo bem, eu estava em outro lugar, também teve isso, também teve aquilo, mas você queria também estar lá, não era? Estou dando uma comparação boa, né? Mas é isso que acontece quando a gente não está presente. Fica uma inquietação, não fica? A gente queria fazer bilocação, não consegue, ainda não. Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso. Segundo ponto, o perigo da curiosidade. E a curiosidade aqui também vai para o bem e para o mal. Ser curioso por querer aprender, querer ler, querer ter conhecimento é bom. Agora, ser curioso porque desenvolveu esta desejo de fofoca, vamos dizer assim, né? A curiosidade que destrói, também não é de Deus. Esta curiosidade que Herodes tinha era de interesse. Isso não basta. Você querer ter um conhecimento só por interesse. Eu vou estudar, porque aí eu vou mostrar que eu li um livro, que não sei o que, é interesse. Agora, se você fala, não, eu vou ler a palavra, eu vou fazer a minha lecto, porque eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero que o meu testemunho seja igual ao de João Batista, é diferente, é de Deus. Então fica também este ensino para nós. Herodes mesmo que vai nos alertar aqui, estar próximo da palavra é ter relacionamento, não é ouvir falar. A gente pode ouvir falar de Deus a vida toda e não ter um relacionamento com Ele. E a igreja, a igreja que eu digo pessoas, né, estão assim, não estão? Pessoas que ouvem Frei Gilson, ouvem Padre Fulano, ouvem Padre Ciclano, ouvem não sei o que lá, mas não tem conhecimento de Deus. E conhecer na palavra bíblica significa ter intimidade. E a palavra conhecer na Bíblia é intimidade espiritual, intimidade física e até intimidade sexual, sabia? Maria disse lá, como pode ser isso se não
conheço homem algum. Nunca tive relação com homem algum. Então, conhecer Jesus é ter intimidade em todas as dimensões com Ele. Entendeu? Assim como você conhece as coisas do mundo, você tem que conhecer as coisas de Deus. E hoje nós temos muito mais intimidade com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Herodes tinha muita intimidade com a sua quarta parte do reino, mas não tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque eles tinham muitos deuses, gente. Era um Deus para cada coisa. Era o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do ar, o Deus da guerra, o Deus do amor, etc, etc, etc. Tá bom? Outro ponto, a fé sobrenatural. É uma condição para ver Jesus. Nós lemos na palavra assim: aquilo que vimos e ouvimos e com nossas mãos tocamos. Jesus Cristo. Nós não tivemos um contato direto com Jesus, não vivemos naquela época, mas nós experimentamos Ele na Eucaristia, nos irmãos, na vida fraterna, na nossa família, na nossa vida cristã. Este é o vimos, ouvimos e tocamos. Herodes não tinha isso. E quantos Herodes temos hoje ainda, dentro mesmo da Santa Igreja? Herodes que estão no governo da igreja. Eu digo sacerdotes, bispos, que não têm intimidade mais com Jesus e com sua palavra. Então veja que a condição para ter essa intimidade com Jesus é uma fé sobrenatural. A palavra diz para nós assim: fé é aquilo que nós cremos sem ter visto. É claro, nós vemos Jesus na Eucaristia, mas você não vê o corpo físico no sentido homem, assim. Nós temos visualizações, nós temos sentimentos, nós percebemos a presença de Deus, mas nós não vemos assim como homem. Esta é a fé sobrenatural que nós temos que ter. Se nós perdermos isso, irmãos, olha, a inquietação vai ser eterna para nós. O inferno é pura inquietação. Não tem paz. Parou para pensar isso? O que é inquietação? É o inferno. Né? Quando a gente não tem tranquilidade, quando a gente sabe que não fez o que tinha que fazer. Tá bom? Então a fé sobrenatural é um dom de Deus. Condição, também na palavra, e é uma coisa até matemática, condição é um se. Tudo que você faz tem uma condição. Se você fizer isso, acontece aquilo. Se você não fizer aquilo, não vai acontecer aquilo. É uma condição, né? Eu anotei aqui ainda. Se você seguir Jesus, você muda, você conhece, você tem intimidade. Se você só ouvir a falar, não vai mudar a sua vida, precisa ter uma experiência. Claro, São Paulo, nosso patrono, diz assim, que a fé entra pelos ouvidos, mas o que ela faz? Atrai, atiça uma curiosidade boa de você querer experimentar aquilo que o outro experimentou. Herodes queria experimentar Jesus? Não, gente, não queria. Só tinha curiosidade para saber o que está rolando. Modismo, medo, incerteza, ciúmes, inveja, autoritarismo. Tudo isso estava no coração de Herodes. E olha, tem muita gente com isso hoje também. Não podemos cair nessa armadilha. Existem coisas de época, coisas da moda. Quem está na moda agora? No meio católico, estou falando, né, gente? Quem está na moda? Frei Gilson. Está no topo da cadeia, não é? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, de que ele está andando até com segurança, porque o negócio está... Ele parou São Paulo, ele foi num evento lá em São Paulo, parou São Paulo. Vocês não têm ideia, né? Por quê? Porque está numa grande... Gente, eu não estou falando mal do Frei, nem do que ele faz, eu acho lindo, está ótimo, ele está lá para evangelizar, se fazer com os fracos para ganhar os fracos, se fazer com os pecadores para ganhar pecadores.
Não estou falando que ele está pecando, que ele está errando. Consegue compreender isso, né? Porém, tem muita moda, muito oba-oba. O mesmo que estava ali cantando, eu seguirei, depois estava lá no rastapé, no ralabucho e no pecado. No mesmo evento, na mesma noite, na mesma hora. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se você ouvir e querer aquilo, mudar de vida, vai para Deus. Se você só ouvir, está na moda, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, há uma grande chance de você se perder. Estou levantando agora todos os dias para rezar às 4 horas da manhã. Ótimo, mudou de vida, está tudo certo. Não tem mudança de vida, é um Herodes. É assim. Por que nós temos que também ter essa fé sobrenatural? A própria palavra diz em 1 João 4, assim: como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que está ao meu lado e eu posso ver? Não é isso que está na palavra? Então, se a gente não consegue ter esta vida fraterna, não consegue ver Jesus no irmão, não consegue professar a fé, viver os sacramentos, os mandamentos, como é que a gente pode falar que ama a Deus, que conhece a Deus, não é? Então, esta é a fé sobrenatural que nós temos que pedir também nesta noite. Uma aplicação prática do que o Evangelho nos mostra hoje é que a gente não pode buscar Jesus por curiosidade, por medo ou por rotina. Este é o maior ensino do Evangelho de hoje, que era o que tinha com Herodes, mas ter um desejo sincero de conhecê-lo. Na vida comunitária, a gente consegue experimentar isso. Quando a gente participa de uma vida comunitária, isso vai nos auxiliando, né? As pessoas hoje que querem viver no isolamento, querem viver sozinhas, uma fé que não é prática, não é uma fé de conhecimento. Não dá para conhecer a Deus na sala da tua casa, no sentido que eu falo assim, tudo pela TV, né? Tudo sem ter vida de comunhão, vida fraterna. Isso tudo aconteceu com Herodes porque um homem saiu para aplainar as veredas, saiu para lançar a mensagem, foi confrontar aqueles que estavam no pecado. E olha como a gente tem dificuldade disso hoje. Quantas vezes aconteceu conosco, de alguém vir falar alguma coisa, a gente saber que é pecado e a gente, ficar quieto. Nós também nos transformamos em Herodes. Corta a cabeça, corta a mensagem, entendeu? Encerra ali, não fala nada, deixa de gritar, tudo te faz feliz, etc. Tá vendo? É isto que a palavra também diz para nós hoje. Nós temos que passar do interesse, mas fazer por amor, e a mensagem ser lançada de qualquer forma. Alguém falou para você, estou nessa situação, olha meu irmão, Jesus te ama, mas isso é pecado. Ponto. Você lançou o querigma e deu a verdade. Este é o maior ato de misericórdia que existe. Isso é deixar a mensagem fazer a sua parte. Você lançou. Se vão cortar a tua cabeça ou não, é outra história, não é? No sentido grande da palavra, né, gente? Hoje ninguém vai cortar a cabeça de ninguém. Você pode tomar um tiro no pescoço, mas cortar a cabeça não. Entendeu? Gente, nós estamos em tempos em que a verdade tem que ser dita. E a verdade incomoda os Herodes. Incomoda. Doa quem doer, fira quem ferir. Se morrermos por conta da palavra, santos seremos. E ponto final. Claro, eu não vou procurar ali o martírio. Procurar o martírio é vaidade, né? Não ganha o céu. Ora, se Jesus permitir algo, que seja. Claro que não vai acontecer conosco. Eu estou querendo comparar isso para vocês entenderem como às vezes nós somos pequenos na fé. Uma pessoa que senta do nosso lado, às vezes fala assim, olha, estou vivendo amasiado ali com tal pessoa. Você, que legal, parabéns. Parabéns o diabo, né? Tá errado, meu irmão. Olha, procura se casar. Entendeu?
A verdade tem que ser dita com carinho, né? Não seja tão colérico. Primeiro você passa a mão da cabeça, depois você aperta o pescoço, né? Você chega com calma e fala, olha, que bom, irmão, você arranjou alguém na tua vida, mas você precisa regularizar isso, você está em pecado. Entendeu? E dá aquele sorriso assim, né? É assim que tem que ser. A verdade foi lançada. Por fim, o Senhor hoje nos convida a não querer ver Jesus como Herodes queria, mas poder enxergar Jesus nas outras situações. Se Herodes tivesse recebido a mensagem de João Batista do reino de Deus, ele teria visto a boa nova. Por quê? Porque nós podemos ver Jesus nos mais pobres, nós podemos ver Jesus nos necessitados, e não tem nada a ver com TL, né? A igreja sempre vai olhar para os pobres. Os pobres são a pupila do olho de Deus, né? Mas não é o pobre material, o pobre que não tem conhecimento. Herodes era um pobre, no sentido de que não tinha nada de Deus, né? Então, João Batista teve o que de Herodes? Misericórdia. Foi lá anunciar que ele estava errado, porque se ele converte o grande, foi o que aconteceu depois com Diocleciano, certo? Sua mãe, Helena, né, foi convertida, todo o império foi convertido, Edito de Milão, em 300 e alguma coisa, 318 acho que foi. Então, essa é a ideia de João Batista. Custou a vida, mas ele tentou levar a mensagem ao maior, ao mais pecador. Então isso é misericórdia. A gente tem que ver isso nos pobres e necessitados da palavra de Deus. E tem os pobres em espírito também, né, de coração. Vê Jesus no irmão de comunidade. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, a sua família. Ai, Jesus nele, que bonito, não é? Às vezes você quer cortar a cabeça dele também, não é? Mas é Jesus, não interessa, né? Cuidado, viu? Porque às vezes a gente não corta no físico, mas corta na cabeça. Corta a cabeça na cabeça, né? Ah, que vontade de estrangular, tá bom? Jesus na palavra que se cumpre, essa palavra se cumpre todos os dias, a Lectio Divina para nós se cumpre todos os dias, é uma maravilha, né? Cada dia que eu leio a palavra é uma coisa nova e algo novo de Deus para mim. Isto é também ver Jesus. Ver Jesus na Eucaristia, que nos alimenta, na Santa Missa, nas ações do sacerdote, mesmo quando ele é pecador, né? Na comunidade e assim por diante. Então nós vamos pedir nesta noite a graça de não apenas querer ouvir, no sentido de, olha o que aconteceu, né? Esta curiosidade humana, mas o desejo de conhecer, eu quero estar lá, né? Enquanto eu lia esse evangelho de hoje, depois preparando, né? Eu me lembrava da maldita ausência, né? Quando a gente deixa de estar e depois ouve como foi bom, né? Tem um pouco a ver também com esse evangelho de hoje. A gente só ouve o que os outros estão dizendo, mas às vezes até quer fugir disso, né? Eu me lembro quando começou a renovação carismática, que os jovens voltavam todo empolgado e eu queria nem saber, né? Ficavam falando daquilo e eu ficava até, que besteira, que bobeira. Mas falavam tanto que começou, né? Falei, meu Deus, eu tenho que conhecer esse negócio aí. E uma vez eu fiz um encontro do Crisma e o povo estava lá pulando, dançando, fazendo o tchá-tchá-tchá lá, né? Coisa que nem o Alan faz aqui. E eu, meu Deus do céu, coisa chata. Cheguei em casa e falei para minha mãe, minha mãe, e aí, como é que foi o encontro? Mãe, tá aquele povo que fica lá gritando, levantando as mãos, batendo palma. E minha mãe olhou para mim e falou assim, eu gostaria que você fosse assim. Aquilo ali foi um bom. Tudo aquilo que eu tinha ouvido falar, tudo aquilo que eu tinha ouvido, né, acontecer, tocou no meu coração. E aí sim eu tive a curiosidade boa, a atração, que é o nome correto disso, de ir conhecer. Olha o que deu. Estou aqui, não é? Entendeu? É assim que funciona. Amém? Feche um pouquinho teus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos dê
este desejo de estar cada vez mais em intimidade com Ele. Que nós sejamos, Jesus, como João Batista,